Olá, meu nome é Eduarda Souza de Lima, estudo na Universidade Estadual Vale do Acaraú e curso licenciatura em Matemática. Nesse vídeo irei falar sobre os números racionais. Esse vídeo está dividido em 3 tópicos, que são ele: o primeiro, números racionais, onde eu irei falar sobre a definição, segundo, notação, e o terceiro, que se divide em 5 subtópicos. O terceiro vai falar sobre subconjuntos dos números racionais. E os subtópicos que são ele: conjunto dos números racionais não nulo, conjunto dos números racionais não negativo, conjunto dos números racionais positivo e não nulo, e conjunto dos números racionais não positivo e conjunto dos números racionais negativo e não nulo. Primeiro, números racionais. Definição: o conjunto dos números racionais é constituído por números inteiros, seja ele positivo e negativo, decimais, dízima periódica composta ou simples e frações. Utilizamos esse número para representar quantidades e medidas. Os conjuntos dos números naturais inteiros fazem parte do conjunto dos números racionais. Na reta numérica, que a gente observa aqui nessa figura, percebemos exemplos de números naturais, por exemplo, o 0, o número 1, e também de números inteiros, -1, 1, e de números racionais, -1, 1 sobre 2, e entre outros. Agora vamos para o ponto 2, que é notação. Notação em relação de inclusão. O conjunto dos números racionais é representado pelo símbolo que nós vemos aqui, o símbolo Q. A relação de inclusão é estabelecida com o conjunto dos números naturais, representado por esse símbolo, e inteiro por esse. Aqui na figura, mostra em vermelho os números naturais, e em verde os números inteiros, e em azul os números racionais, onde o conjunto dos números naturais está contido nos inteiros e o conjunto dos números naturais está contido nos racionais, da mesma forma como o inteiro está contido no conjunto dos racionais. Elementos. Elementos dos números naturais, que são números positivos, que vai de 0 ao mais infinito. Elemento do conjunto dos números inteiros, representado por esse símbolo, que vai do menos infinito ao mais infinito, tanto números positivos como negativos. E os elementos do conjunto dos números racionais, representado pelo Q, que pode ser, como eu falei anteriormente, que pode ser tanto número positivo como negativo, fração ou dízima. Por exemplo, -7, -3, 4, -1/3, 0,42, 2 e entre outros. Agora vamos para o ponto 3, que vai falar sobre subconjunto dos números racionais. Como eu falei anteriormente, vai ser dividido em 5 tópicos. Vamos conhecer quais são eles. Subconjunto. Os números racionais também possuem subconjuntos. Primeiro, o não nulo, onde o Q, asterisco, esse asterisco ele vai dizer que o 0 não entra nesse conjunto. O x pertence aos racionais, tal que x seja diferente de 0. Observe o exemplo aqui: -2, 5, -2, -1,5, assim por diante. Só que o 0 não vai ser incluído nesse subconjunto. Agora o não negativo. Não negativo já diz, né? Onde os números seja maior ou igual a 0. Como 0, 1, 1,5, 2, pode ser qualquer número seja maior ou igual a 0. Agora o positivo e não nulo, onde o que aí tem esse asterisco e o mais representando números positivos e o asterisco representando que o 0 não entra, como diz aqui que x pertence aos racionais, tal que x seja maior que 0. Exemplo, 1, 1,5, 2, 2,5 e assim por diante.
Não positivo, como nós vimos aqui na ilustração, os racionais e menos, né? Onde x pertence ao qualquer, tal que x seja menor ou igual a zero. Todo número menor ou igual a zero vai entrar nesse subconjunto. O negativo e não nulo, onde o x pertence aos racionais, tal que x seja menor que zero. Então, qualquer número menor que zero vai estar nesse subconjunto. Muito obrigada pela sua atenção.